Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar então a nossa EBD de hoje. Vamos entrar aí no capítulo 5 de Neemias. Abra aí a sua Bíblia. Neemias 5. Nós vamos ler do 1 até o 12. Hã? Sempre, né? É. Vamos ler aí do 1 ao 12. E o nosso tema de hoje é lutando pela união. Foi algo que nós vimos aqui, nós vamos ver aqui, né, nesses 12 versículos, Neemias fazendo entre o povo, né? Nós sabemos que existem muitas dificuldades de fazer com que as pessoas trabalhem unidas, né, em prol de um mesmo objetivo, sem tentar levar vantagem umas em cima das outras, né? Então nós vamos poder identificar de que maneira que Neemias fez isso aqui nesses versículos. Vamos ler? Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar o rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar essa vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Até aqui. Bom, irmãos, lá no capítulo 3, o que nós vimos é que os recursos que Neemias usou ali para mobilizar o povo na reconstrução de Jerusalém. E ele usou a coordenação, a cooperação, a aprovação e a comunicação, como nós vimos lá. No capítulo 4, nós vimos que a obra ela foi feita debaixo de muita oposição dos inimigos, né? Trazendo desânimo, trazendo medo, confusão e muitas ameaças também ali para o povo. Agora, aqui no capítulo 5, nós vamos entrar numa situação que ela é tão perigosa quanto as anteriores, né? Que era o quê? As altas taxas que os nobres, os mais ricos, estavam cobrando dos empréstimos ali feitos ao povo. Esse era um problema externo, né? Só que também
um problema interno ali para eles terem que lidar. Não era algo que vinha dos inimigos, né, mas algo que vinha dos próprios irmãos da nobreza que estavam no meio deles ali. Então, o sucesso da obra de Deus, ele não pode ser construído, ele não pode ser desenvolvido trazendo desvantagens ou injustiça sobre os mais necessitados. Muito pelo contrário, né? Nós somos incentivados o tempo inteiro na Bíblia a fazer o oposto disso, né? E Neemias, então, aqui, ele estava enfrentando justamente esses problemas agora. O clamor do povo, das suas mulheres ali contra os judeus, seus irmãos, né, é o choro da humanidade ao longo dos séculos. O povo não está clamando por luxo, por algo que iria além daquilo que eram as suas necessidades. O povo, ele estava clamando por pão, né? Faltava a eles o que comer. Eles não estavam clamando por um conforto exacerbado, né? Mas eles estavam clamando por sobrevivência. Eles queriam um mínimo para que eles pudessem sobreviver. Então nós vimos ali no versículo 1 e 2, dizendo assim: Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, os nossos filhos e nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. É interessante nós vermos aqui já Neemias citando, fazendo uma referência aqui às mulheres, né? E quando Neemias faz isso, ele está enfatizando a gravidade daquela situação. Por quê? As mulheres, elas eram aquelas que frequentemente eram mais afetadas em tempos de dificuldade financeira, né? Visto que elas eram as responsáveis por cuidar da gestão doméstica, por cuidar do bem-estar da família ali dentro de suas casas. Então, quando Neemias cita aqui o fato das mulheres estarem orando também, ele poderia não citar, ele poderia citar simplesmente que o povo estava clamando, né? Mas ele cita que o povo e as suas mulheres estavam clamando. Então, quando ele faz isso, é justamente para destacar que a situação havia atingido um nível muito crítico. Ok? A injustiça, ela já impactava todos os membros da comunidade, independentemente do gênero ou do status social que elas tinham. Então isso reforçava ali a urgência de uma resolução para esse problema também. Para além disso, nós também podemos destacar o fato da mulher possuir uma sensibilidade maior, né, para identificar necessidades como essas, né? Imagina só essas mulheres, mães, vendo ali os seus filhos sendo tratados como escravos, né? Suas filhas sendo tratadas como escravas. E aqui a menção às filhas também, possivelmente possa ter um cunho sexual também nessa escravidão. Não apenas uma escravidão no sentido de trabalho só. Porque senão, de novo, ele poderia citar simplesmente nossos filhos. Mas nós vemos que depois aqui nos versículos para frente, que ele vai falar os nossos filhos como escravos e as nossas filhas como escravas também, né? Então, tem uma conotação um pouco diferente. Então, imagine só essas mães, essas mulheres, vendo seus filhos sendo tratados desta maneira, passando fome, passando necessidades, sendo escravizados, né? Então é algo que trazia uma sensibilidade maior para essas mulheres, visto que é elas que eram as principais responsáveis pela criação, pela educação desses filhos. Então, o versículo 2, ele retrata aí o clamor, a princípio, por coisas básicas, né? Por coisas primordiais, porque eles não tinham sequer o que comer. E algo importante também para nós destacarmos aqui é que agora o foco do problema ele se volta para um ato de injustiça que está sendo praticado pelos próprios judeus com seus irmãos. Ou seja, havia desigualdade sendo praticada entre eles ali. Enquanto eles deveriam estar trabalhando unidos ali, com os poucos recursos que tinham, ou dividindo os recursos que tinham, para poder superar aquele momento, para poder crescerem novamente juntos, como uma nação, como um povo só, eles estavam, na verdade, se aproveitando, né, da fraqueza
dos mais necessitados para poder enriquecer. Nós vemos um exemplo muito prático disso hoje, nos nossos dias acontecendo, no Rio Grande do Sul. Eu estava até conversando ontem com a Rúbia sobre isso. Pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, que estão ali sendo vítimas da mesma dificuldade, e outras pessoas no meio deles mesmos se levantando para saquear casas, para roubar casas, para se aproveitar de mulheres, de crianças. Então, uma situação completamente caótica, né? Pessoas unidas, que deveriam estar unidas para se salvarem, para se ajudarem, para estender as mãos ali uns para os outros. É óbvio que a grande maioria está fazendo isso, mas ainda existem aqueles que são indivíduos mal intencionados, que estão se aproveitando da vulnerabilidade dos mais fracos para tentar tirar algum tipo de vantagem em cima deles, certo? Pessoas que deveriam estar trabalhando juntas, mas que ainda encontram dentro de si mesmos motivação para prejudicar outros. Sem contar, é lógico que não podemos acusar neste momento, mas sem dúvida alguma, nós conhecendo o país que nós vivemos, logo nós já vamos ficar sabendo de corrupção no meio disso, logo vai chegar aos nossos ouvidos de governantes que tomaram aí, de alguma forma, a situação para se beneficiar e conseguir dinheiro e roubar esse dinheiro para eles. Inevitavelmente isso vai acontecer. Grandes, poderosos, tendo uma postura para tomar vantagem em cima daqueles que são mais necessitados, daqueles que mais precisam. Isso não só a nível de Brasil, né? Mas nós estamos vendo aqui um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, onde as pessoas já viviam dessa maneira. Pessoas corruptas, políticos corruptos, pessoas que tinham mais poder se aproveitando daqueles que tinham menos, né? Versículo 3. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Veja, irmãos, eles estavam vendendo tudo que eles tinham para comer, certo? Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Estavam pagando impostos daquilo que nem era mais deles. Já tinham se desfeito. Eles tiveram que pegar dinheiro emprestado a juros muito altos para pagar imposto do rei. Versículo 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Eles clamam aqui, dizendo que eles são um mesmo povo, uma mesma raça, uma mesma nação, mas que por possuírem menos recursos, eles estavam sendo reduzidos a nada. Então, nós vemos aqui os nobres, os magistrados, como o texto vai dizer, ou seja, os mais ricos ali no meio deles, se aproveitando de um momento de crise financeira do povo, né, para enriquecer, explorando esses mais pobres. Nós vimos isso acontecer na pandemia, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade. Né, quando as coisas deveriam estar mais baratas, mais acessível para aqueles que sequer estavam conseguindo trabalhar, porque foram obrigados a ficar em suas casas por conta de uma doença. Ao invés de um povo se mobilizar para que isso acontecesse, muito pelo contrário. As coisas no mercado aumentaram de preço, combustível aumentando de preço, tudo era mais caro, né? A mesma coisa aqui. Então, há sempre aqueles que se aproveitam do momento de desespero do povo para enriquecer, para levar vantagem. Neemias, ele estava identificando aqui que os pobres, eles estavam perdendo seus bens, eles estavam perdendo as suas propriedades, suas casas e até mesmo seus filhos.
O tempo estava passando e isso ficava cada vez mais claro, cada vez mais perceptível ali entre eles. Existia uma ganância insaciável entre os nobres e os magistrados ali no meio dos judeus. E era justamente isso que gerava um ambiente econômico opressor, né, fortemente injusto no meio deles. Os ricos se aproveitavam do desespero dos pobres para poder explorá-los cada vez mais e saquear os seus bens. Os trabalhadores, os fazendeiros e as pessoas que estavam sendo vítimas ali dos juros abusivos dos impostos, né, eram os três grupos de pessoas ali que mais sofriam com toda essa desigualdade. A oração, então, e a súplica do povo e de suas mulheres ao Senhor traz aqui para nós, nos revela, né, na verdade, o nível da situação que eles estavam vivendo, né? Algo completamente desesperador. Porque, irmãos, não dá para negociar com a fome. Não dá para você pedir para ela esperar um pouco. Não dá para deixar para depois. Eles estavam vendendo tudo o que tinham para terem o que comer. Eles já tinham vendido tudo o que tinham. Tinham entregado seus filhos para terem como se alimentar. A fome não ia passar. E além da fome, ficou também as dívidas contraídas ali quando eles hipotecaram as suas casas. Quando eles venderam ali, eles deram as suas terras, né, para adquirir o pão. Eles ainda tinham que pagar os tributos ali à Pérsia. E o pouco que eles tinham, eles ainda tinham que repartir para manter o luxo dos poderosos. E, para além disso, além de entregarem suas casas, suas propriedades, eles também entregaram seus filhos e suas filhas para saldarem as suas dívidas. Se coloque no lugar, irmãos. Você sendo cobrado, você com dívidas a pagar, tendo que vender tudo que você tem, tendo que entregar seus filhos para ser escravos desses que te cobram. Não é fácil, irmãos. Nós daqui agora, do nosso conforto, lendo o texto, né? Nós talvez fazemos isso de maneira fria, né? Sem nos colocarmos no lugar desses nossos irmãos. Mas era exatamente isso que eles estavam vivendo. Perdendo tudo, perdendo seus filhos. Isso mostra como aqueles ricos encaravam as pessoas mais simples como objetos para a realização dos seus desejos, dos seus planos. Eles viam as pessoas como coisas e eles compravam seres humanos para serem seus escravos. Versículo 6. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, mais uma vez Neemias sendo prudente aqui, né? Mais uma vez ele pensando antes de agir. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão, e convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus como nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Precisamos lembrar que os judeus aqui, irmãos, são recém-chegados da Babilônia, né, do exílio. Então eles tinham acabado de ser resgatados e os próprios judeus estavam fazendo praticamente a mesma coisa com eles. Então, toda essa situação fez com que Neemias ficasse irado, o texto vai dizer. E ele identificou aqui 4 causas dos problemas que estavam afligindo ali o povo de Jerusalém. Em primeiro lugar, Neemias identificou que os ricos não se contentavam apenas com o que tinham, e eles queriam também o que era dos outros. Então eles se aproveitaram ali do momento, da infelicidade dos outros, né, para se apropriarem daquilo que eles tinham, do pouco que eles tinham. Uma outra coisa que Neemias identifica é a falta de amor. Esses opressores são irmãos dos oprimidos. É um mesmo povo.
Eles estavam, teoricamente, engajados na mesma obra, na reconstrução dos muros ali de Jerusalém. Eles possuem filhos iguais, com os mesmos direitos, os mesmos deveres. No entanto, nada disso era impeditivo para que eles se aproveitassem da fragilidade dos mais fracos. Eles não pensavam em nada disso. Versículo 9 vai dizer: disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Aqui nós temos o terceiro problema que Neemias identifica, que é a falta de temor a Deus. É completamente impossível, irmãos, alguém viver no temor do Senhor e ter a capacidade de explorar o seu irmão, o seu próximo. Então, ele não tem coragem de fazer isso mesmo com um inimigo, aquele que tem o temor de Deus. Imagine só fazer isso com aqueles que estão trabalhando na mesma obra que ele, lutando pela mesma causa que ele. Quando nós perdemos o temor do Senhor, a nossa vida passa a estar sem referencial. Nós não temos um referencial. A impiedade, ela toma conta de quem nós somos. Se não for o temor do Senhor em nós, nós estaremos condenados. O que nos livra do pecado, o que nos dá força para resistir ao maligno, é o temor do Senhor. E a quarta situação que Neemias identificou é a falta de testemunho perante o mundo. Nós temos que entender, irmãos, que o mundo, ele tem olhos extremamente críticos e famintos para julgar o povo de Deus. O mundo se diverte julgando o povo de Deus. Quando a igreja age igual ao mundo, isso se torna um prato cheio, se torna um escândalo e o nome de Deus é blasfemado. É o que estava acontecendo aqui. A própria igreja, o próprio povo de Deus, se corrompendo e agindo como os inimigos, como os gentios que haviam levado o povo de Deus como escravo já. A igreja estava copiando e imitando o mundo. E, infelizmente, nós vivemos dias onde a igreja evangélica brasileira tem se tornado cada vez mais conhecida na mídia, né, e por aí afora, por causa dos escândalos que acontecem no meio dela. Os escândalos que ela produz, e não pelo seu bom testemunho do Evangelho de Cristo. É lógico que não são todas, né? Só que o que dá mídia, o que faz barulho, talvez são essas poucas que dão esse mau testemunho. É isso, irmãos. A minoria, ela é uma minoria, só que ela é uma minoria barulhenta, que faz escândalo, que faz estardalhaço e que mostra para as pessoas tudo o que está acontecendo. Então nós vemos acontecer com muita frequência hoje políticos se elegerem em nome de Deus, em nome da igreja, mas depois, com o tempo, se tornam cúmplices da corrupção, participantes da corrupção. Pastores e líderes que crescem e se tornam cada vez mais conhecidos, mais famosos, mais vistos, e depois é descoberto que ele não é fiel à sua esposa. Depois é descoberto que ele está envolvido em escândalos de corrupção dentro da própria igreja. É o que estava acontecendo aqui com o povo judeu, irmãos. Já acontecia isso. E hoje continua acontecendo. Nós precisamos nos lembrar que é um povo sem manchas, um povo ilibado, um povo sem máculas, que é o povo que o Senhor virá buscar para morar com ele eternamente nos céus. E não aqueles que criaram uma imagem de cristãos, mas que por dentro, na verdade, estão apodrecidos pelo pecado, pela ganância, pelo seu orgulho, por aquilo que eles desejam ter e conquistar. Versículo 10. Também eu e meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vamos parar com essa exploração.
Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir, e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Veja, irmãos, a autoridade, ela é fundamentada e ela é fortalecida através do exemplo. E isso é muito mais importante e muito mais eficaz na liderança do que uma imposição. Existe uma diferença entre poder e autoridade. E um sociólogo britânico chamado James Hunter, ele classifica essa diferença dizendo que o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou da sua força. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência, por causa do seu exemplo. Poder é forçar as pessoas a fazer. A autoridade é conquistar o entendimento dessas pessoas a fazerem pelo seu exemplo, pela sua influência. Então Neemias, como um grande líder que ele era, ele sabia que ele deveria ser firme em seu posicionamento, só que ele sabia que ele precisava fazer isso com sabedoria. Não adiantava ele chegar impondo ali como as coisas deveriam ser, porque ele ia virar as costas, as coisas iam continuar acontecendo. Então, além de demonstrar através do seu testemunho, né? O que Neemias diz no versículo 10? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Ou seja, ele está falando, não é errado vocês emprestarem dinheiro, emprestarem trigo, darem o trigo para as pessoas comerem. Não é errado. Errado é o que vocês estão fazendo depois. Errado é vocês cobrarem juros em cima disso que vocês estão emprestando. É isso que não pode acontecer. Então, ele mesmo tinha dado do seu recurso para as pessoas. Ele também tinha ajudado, né? Então, através do seu testemunho, ele estava mostrando como as pessoas deveriam agir. Não é errado vocês entregarem, não é errado vocês emprestarem. Errado é vocês cobrarem juros dessa maneira como vocês estão cobrando. Então, ele estava mostrando como aqueles nobres, os magistrados, deveriam agir em relação aos mais pobres. Neemias sabe como fazer um pedido. Ele sabe como convencer aquelas pessoas. E é justamente isso que ele faz. Ele não chega dando uma ordem, mas ele chega fazendo um pedido para que ele seja atendido e o seu exemplo seja seguido. Por isso que é importante ser antes de cobrar que as pessoas sejam. Por isso que é importante fazer antes de cobrar que as pessoas façam. Porque você vai usar o seu exemplo para convencer. Não a título de se gabar por isso, mas de mostrar a maneira correta como deve ser feito. Duas coisas importantes aqui que nós precisamos destacar. Primeiro é o sucesso de Neemias. Né? Ele fez a proposta ali e a proposta dele foi atendida por todos. Todos entenderam o que ele estava falando e aceitaram o que ele estava falando. Ele teve sabedoria ali para lidar com os problemas de fora e também agora com os problemas de dentro. Então ele mobilizou o povo, ele protegeu, ele escutou, ele saiu em defesa deles. Neemias é um servo do Senhor e também um servo do povo. Ele não se coloca numa posição de líder como se estivesse acima da carne seca ali e ele iria fazer acontecer, ele ia dar as ordens e todo mundo ia obedecer. Não. Ele faz, ele age, ele trabalha e assim ele convence. O segundo destaque que nós podemos dar é sobre a prudência de Neemias novamente. Ele identificou uma situação, ele viu o que estava acontecendo, ele ouviu o clamor do povo e ele pensou antes de agir. De novo, ele não se contenta apenas com, para além disso, né, ele não se contenta apenas com a palavra ali dos nobres e dos magistrados
que eles iriam aceitar. Ele foi prudente também no sentido de levar os sacerdotes, que eram uma autoridade máxima sobre eles, para que eles jurassem na presença dos sacerdotes que eles realmente cumpririam com aquilo que eles estavam prometendo. Neemias era prudente. Ele teve essa sensibilidade. Porque ao prometer, ao jurar na frente dos sacerdotes, o povo entendia que eles estavam fazendo isso diante de Deus. E que se eles ousassem não cumprir com aquilo que eles fizeram diante de Deus, na semana que vem nós vamos ver, né? A partir do versículo 13, eles sabiam que o tratamento de Deus com eles não seria mais dessa forma como Neemias está fazendo. Neemias chamou a atenção. Neemias convocou uma assembleia, mostrou para eles o erro deles, chamou a atenção, chamou eles ao arrependimento, e eles disseram ter se arrependido e prometeram diante de Deus não fazer mais. Então eles estavam conscientes e avisados daquilo que eles estavam fazendo. Semana que vem nós vamos ver quais seriam as consequências caso eles não atendessem, né, a essa promessa. Certo? Vamos para as nossas aplicações. A primeira delas, irmãos, é que nós não devemos ser coniventes com as injustiças praticadas por quem está ao nosso redor. Nós precisamos cuidar dos mais fracos. A história de Neemias nos mostra a importância de líderes e pessoas que se levantam contra a exploração e contra injustiças, sejam elas quais forem. Parece até um discurso de esquerdista, né? Que luta pela igualdade. É um ótimo discurso, se eles praticassem. Se de fato essa luta existisse de forma digna, verdadeira, para que existisse igualdade, para que os mais pobres não passassem necessidade como passam. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? O discurso é maravilhoso, o discurso é lindo, né? Mas a prática é bem mentirosa, bem mentirosa. Então, essa luta que nós como crentes precisamos ter, ela pode ser relacionada a várias situações comuns do nosso dia a dia. Desde o simples, um simples lugar preferencial na fila do banco, na fila da lotérica, onde nós estamos vendo ali que tem uma pessoa que tem esse direito e outras pessoas estão na frente e não, às vezes nem se tocaram, mas nós percebemos. É lutar por isso. Lutar de maneira inteligente, né, irmãos? Assim como Neemias fez, né? Ele lutou por algo, mas com sabedoria, né? E até mesmo situações mais graves, né? Onde nós percebemos uma pessoa mais vulnerável sendo roubada de alguma forma. Nós precisamos intervir. Os vários movimentos que hoje nós temos aí, que nós vemos na figura de ONGs, de organizações que trabalham para tentar eliminar ou diminuir de alguma forma a pobreza, né, e melhorar as condições de vida das pessoas e das comunidades carentes, elas deveriam se espelhar em Neemias, olhar para a vida de Neemias, de como ele trabalhava. Nós temos na figura de Neemias alguém que lutou através do seu exemplo para mostrar aos mais ricos, para mostrar aos nobres que eles deveriam agir com generosidade para com os mais pobres e não se aproveitar da situação deles para enriquecer ainda mais. A preocupação de Neemias pelos mais pobres, pelos oprimidos, ela reflete o coração de Deus para com os necessitados. A Bíblia frequentemente vai enfatizar a importância de nós cuidarmos dos mais pobres, de cuidarmos dos oprimidos. E há um chamado muito claro para que os crentes ajam com compaixão e com justiça sempre. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 25, os versículos de 37 a 40. Diz assim: então os justos perguntarão: quando foi que o vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer?
ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Um outro versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. São textos, irmãos, que deixam muito claro que nós, como cristãos, precisamos nos preocupar em trabalhar para ajudar os mais necessitados. Isso é parte do nosso serviço a Deus, como reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Ministérios de assistência social, ministérios de misericórdia, são ministérios que todos nós deveríamos nos envolver. Não são ministérios para pessoas específicas, com capacitações específicas, com talentos específicos, né? São ministérios que desenvolvem a vida cristã na prática, de todos nós. E todos nós precisamos estar engajados de alguma maneira nesses ministérios. Ou indo lá colocar a mão na massa, ou doando os nossos recursos, do nosso dinheiro, daquilo que nós temos e não precisamos mais, que está em bom estado, e nós podemos doar e ajudar alguém. Existem várias formas de nós ajudarmos, né? Por isso que quando a igreja organiza campanhas de arrecadação de alimento, como nós estamos fazendo aí, pensando no povo do Rio Grande do Sul, programas de distribuição de roupas, de visitas a hospitais ou de famílias, de pessoas enfermas, nesses momentos é que nós devemos nos envolver com os nossos corações e as nossas mentes abertas, com a consciência de que nós estamos vivendo um ministério que o próprio Deus nos deu para seguirmos. E como nós falhamos nisso? Todos nós falhamos. Muitos estão preocupados aí com descobrir o seu chamado, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu não sei qual que é o meu chamado. Qual que é o meu chamado? Só que poucos estão dispostos a enxergar que ministérios de auxílio, de ajuda a necessitados, é um chamado reservado para todos nós. Todos nós fomos chamados para ajudar os nossos irmãos. Isso aqui é a Bíblia nos mostrando que nós devemos fazer isso a todo momento. Inclusive, Tiago classifica isso como a verdadeira religião. É manter-se incontaminado, né, deste mundo e ajudar as viúvas, né, como diz o texto, os órfãos. E nós podemos incluir nisso tudo aqueles que estão com mais necessidade do que nós. A segunda aplicação é que ética, responsabilidade e integridade são marcas que definem o nosso caráter cristão. Neemias, ele nos ensina como líderes e todos os cristãos devem agir para corrigir injustiças e cuidar do bem-estar coletivo. Seja na igreja, seja em nossas casas, seja no trabalho, seja no dia a dia ou onde quer que nós estejamos, né? Nós somos chamados para servir com ética, transparência e responsabilidade. É muito comum nós vermos hoje em empresas líderes aí que promovem práticas de responsabilidade social. Isso acontece muito em grandes empresas hoje, né? Para assegurar que as operações ali da empresa não explorem os empregados, os funcionários e respeite ali o direito que cada um tem, né? Só que nem sempre, se tratando de empresas, né, isso é feito no intuito de cuidar verdadeiramente dessas pessoas ou com uma preocupação clara com esse indivíduo especificamente. Geralmente, a preocupação maior dessas ações feitas em grandes empresas está voltada para a imagem, a própria imagem que essa empresa se preocupa em manter, em ter na sociedade,
Por quê? Para que os seus negócios não sejam prejudicados, né? E isso acabe se transformando em prejuízo depois para ela. Então é feito algo, mas nem sempre com a intenção verdadeira. Só que, ao contrário disso, Neemias, ele leva os nobres, os magistrados, a entenderem, né, que eles estavam se aproveitando de fato dos mais pobres, e por causa disso, eles deveriam se arrepender verdadeiramente e restituir o que eles tomaram de maneira injusta do povo. Neemias, ele estava cuidando do seu povo, das duas partes, tá? Tanto dos pobres que estavam sendo oprimidos, mas ele também estava cuidando daqueles que estavam oprimindo. Por quê? Porque ele estava pregando a eles que eles deveriam se arrepender daquilo, se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento deles é justamente aquilo que poderia trazer salvação para as suas vidas. Neemias estava preocupado com ambas as partes. E isso é importante também. Porque talvez, às vezes, né, nós, na intenção de ajudar alguém que está sendo prejudicado, nós nos alimentamos de uma raiva, de uma ira, que nós queremos prejudicar quem está prejudicando também. Mas não é isso que Neemias estava fazendo. Ele não estava agindo para prejudicar aqueles que estavam oprimindo o povo. Ele estava agindo para ensinar aquelas pessoas. Ele chama a atenção, mostra o exemplo dele e ensina a eles que eles não deveriam mais fazer aquilo. E chama eles ao arrependimento. Percebe a diferença? Nós vestimos aí uma capa de super-heróis que vamos lá salvar os mais necessitados, mas matar o inimigo não faz de nós parecidos com Neemias ou parecidos com Cristo. Nós vimos Jesus o tempo inteiro tentando convencer aqueles que estavam perseguindo a ele, humilhando, xingando ele, batendo nele. O tempo todo ele tentava convencer. Inclusive na cruz, ele pede: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. É esse tratamento que Jesus tinha com os seus inimigos. Então Neemias estava preocupado com o seu povo, de modo geral. Isso revela o caráter de Neemias. O caráter de alguém que trabalhava pela integridade do seu povo através do seu testemunho, de como ele era, daquilo que ele fazia. Então, a Bíblia também está a todo momento nos ensinando como nós devemos nos arrepender das nossas práticas erradas, provando que o arrependimento verdadeiro vai além das palavras e envolve mudanças práticas. Lucas 19, 8 e 9, uma história muito conhecida, vai dizer: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu é um grande exemplo aqui de alguém que se aproveitava da sua posição, né, para tirar vantagem em cima dos pobres. Só que ele é levado pelo próprio Cristo ao arrependimento. Ele entende que aquilo que ele estava fazendo era algo errado e que estava prejudicando as pessoas ao seu redor, os seus irmãos. E além de dizer que ele vai parar de fazer, ele age restituindo 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. Jesus não estava preocupado apenas em ressarcir os pobres. Ele estava preocupado em transformar a vida daquele que estava oprimindo os pobres. É muito além do que fazer caridade, irmãos. É muito além do que fazer benfeitorias por aí. É trabalhar para que o opressor se convença do seu erro. Como crentes, nós precisamos estar dispostos a aceitar o chamado de Cristo, ao arrependimento dos nossos pecados, antes de mais nada. E restituir aquilo que nós tomamos que não é nosso.
E isso não diz respeito apenas a algo físico, mas pode ser uma palavra que nós lançamos, uma atitude que nós tivemos que não foi legal. Como crentes, nós precisamos agir como Jesus, que trabalhou para convencer Zaqueu dos seus erros. Nós precisamos agir como Neemias, que através do seu testemunho, através das suas palavras, levou convencimento também àquelas pessoas de que a postura deles para com seus irmãos estava errada. Então, nós precisamos ser agentes de transformação e de mudança de vida. Foi para isso que nós fomos chamados. E por último, trabalhe pela união das pessoas que estão ao seu redor. Neemias tinha um sentimento ali muito claro no seu coração desde o início de toda essa história. Desde o momento em que ele recebeu a notícia sobre como estava ali a situação de Jerusalém, até esse momento. E aqui, nesse momento agora, diante dos atos de injustiça praticados ali pelos ricos, né, pelos mais nobres, no versículo 6, Neemias disse que ele ficou muito irado, ficou muito irritado. E essa raiva era mais um dos sentimentos que tocava Neemias no meio de toda aquela situação. Só que Neemias ele não se limita a sentir essa raiva simplesmente. Ele não estava conformado com isso. Pelo contrário, ele transforma essa raiva, esses sentimentos, em ações práticas para mobilizar a comunidade a reparar as injustiças que eles estavam cometendo. Neemias entendia, irmãos, que o fato daquelas pessoas ricas estarem agindo ali de má fé contra os mais pobres traria uma grande divisão entre eles. Porque estava dentro do próprio povo de Deus. Pense na igreja como se isso estivesse acontecendo dentro da própria igreja, os mais ricos tomando vantagem sobre os mais pobres. E Neemias entendia que se aquilo continuasse, o povo se dividiria. E o projeto principal não seria realizado. Por isso ele convoca então a comunidade a se unir para resolver os problemas e para cuidar um dos outros. Isso reflete a visão bíblica de que a igreja deve ser um lugar de unidade, de apoio mútuo entre os irmãos. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que exemplo sensacional do que é ser igreja, irmãos. Que exemplo incrível. Ao contrário do que os judeus estavam fazendo, obrigando os mais pobres a venderem as suas terras, as suas casas, as suas vinhas, para dar a eles o que eles tinham, a igreja primitiva, eles vendiam o que tinham para distribuir entre todos. Os que tinham, vendiam para distribuir com quem não tinha. Partiam o pão, louvavam ao Senhor e contavam com a simpatia de todo o povo. O povo de Deus é um povo unido e que não causa divisão e que não leva e que não causa afastamento entre os que estão de fora para os que estão dentro. O povo de Deus é um povo que traz simpatia aos outros. É um povo receptivo. Um povo que esbanja amor. É uma demonstração perfeita, irmãos, de como
a igreja deve viver. Leia esse texto na sua casa, de Atos 2, Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Fique lendo e relendo isso, até inculcar na nossa mente aí o que a igreja deve ser, como a igreja deve se portar. O texto fala sobre essa importância da unidade, do cuidado comunitário dentro do corpo de Cristo. A igreja deve ser um modelo de amor, de cooperação, onde as necessidades dos membros são atendidas. Por isso é de extrema importância, irmãos, que nós estejamos sempre atentos para as necessidades dos nossos irmãos. Sempre com os nossos corações abertos e em prontidão para servi-los com amor e com misericórdia. Nós precisamos ser como Cristo, que identificou a nossa extrema necessidade de sermos resgatados da imensidão dos nossos pecados. Nós estávamos condenados, nós estávamos mortos em uma eternidade de sofrimento e dor, irmãos. Só que Ele nos amou, Ele se entregou em nosso lugar, Ele nos livrou de todo o mal que estava reservado para nós. Talvez nós sejamos tentados a pensar que as pessoas nem sempre merecem a nossa ajuda, o nosso apoio. São pessoas que não valorizam isso. Só que nós também não merecíamos. Mesmo assim, Jesus morreu por nós. Nós fomos chamados para olhar para os nossos irmãos com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com a mesma intenção que Cristo olhou por nós. João capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Não é como nós sabemos amar que nós devemos amar. É assim como Cristo nos amou. E isso vai fazer toda a diferença na nossa forma de lidar com as pessoas ao nosso redor. Se diante daquela situação difícil, se diante da injustiça, nós nos lembrarmos que devemos amar tanto o injustiçado quanto quem está praticando a injustiça, como Cristo nos amou, a nossa forma de lidar com as duas pessoas vai ser muito diferente. Pense sempre nisso. Amém?